Havia, na Inglaterra do século XIX, um ambiente espesso, cheio de fumaça, miséria, desigualdade e transformações rápidas. Era o tempo da Revolução Industrial. Máquinas rugindo, fábricas engolindo multidões, crianças trabalhando do amanhecer ao escurecer, ruas tomadas por mendigos, prostitutas, alcoólatras e operários exaustos. E foi nesse cenário de contrastes que nasceu um menino chamado William Booth, destinado a se tornar uma das vozes mais ousadas e compassivas de sua geração. William nasceu em 1829, na cidade de Nottingham. Seus pais, Samuel e Mary Booth, viviam entre altos e baixos financeiros. Em um período estavam bem, com loja ativa e renda estável. Logo depois, tudo parecia ruir, e a família afundava novamente. A instabilidade marcava sua infância, mas foi durante esses anos que ele percebeu, pela primeira vez, a dura face da pobreza. Caminhando pelas ruas estreitas da cidade, ele via pessoas caídas pelas calçadas, crianças descalças e idosos mendigando comida. Aqueles rostos nunca mais sairiam de sua memória. Quando William tinha apenas 13 anos, a falência definitiva do pai o obrigou a abandonar a escola e começar a trabalhar como aprendiz em uma loja de penhores. Enquanto muitos garotos de sua idade sonhavam com brinquedos, aventuras e estudos, William lidava diariamente com objetos que contavam histórias de dor. Ele recebia anéis de casamento, mantas de bebê, ferramentas gastas, velhos relógios. Tudo entregue por pessoas desesperadas, tentando conseguir algumas moedas para sobreviver mais um dia. Ali, entre prateleiras de itens empenhados, ele aprendeu sobre a dignidade humana e sobre sua ausência. E foi exatamente no lugar mais improvável que o jovem William experimentou seu primeiro chamado. A cada pessoa que entrava, ele via não apenas miséria material, mas miséria espiritual. Via dor, vício, falta de esperança, e sentia no íntimo que algo precisava ser feito. Ele mesmo diria mais tarde: "Eu não podia ignorar a situação. Sentia dentro de mim um fogo que não me deixava em paz." Durante sua adolescência, William começou a frequentar uma igreja metodista. Ali encontrou algo diferente, uma fé vibrante, prática, que falava sobre santidade pessoal, mas também sobre responsabilidade social. O metodismo não ficava preso aos templos, ia até as ruas, até as prisões, até os becos mais sombrios. Aquele modelo de fé ativa tocou profundamente seu coração. Aos 15 anos, William entregou sua vida a Cristo e, pouco tempo depois, já estava pregando. Começou timidamente, falando em pequenas reuniões. Logo, porém, descobriu que possuía uma voz forte, que ecoava com autoridade. Sua oratória não era refinada, mas carregava paixão crua, a chama de alguém que havia visto a dor humana de perto. Ele falava sobre arrependimento, transformação e graça, mas também sobre justiça, ajuda ao necessitado e combate ao pecado institucionalizado. Enquanto trabalhava durante o dia como balconista, à noite caminhava pelas ruas para evangelizar, conversando com pessoas que ninguém queria por perto. Em becos escuros, entrava em pubs e tavernas onde homens embriagados mal conseguiam se manter de pé. Às vezes, era expulso, outras vezes, ignorado. Porém, ocasionalmente, encontrava um olhar que parecia pedir socorro. E era por esses que ele voltava sempre. Mais tarde, quando jovem adulto, William enfrentou outro golpe difícil. Seu pai faleceu, deixando a família em situação ainda mais vulnerável. Contudo, foi também nesse período que ele encontrou alguém que mudaria tudo: Catherine Mumford. Catherine era uma jovem brilhante, firme, convicta, com saúde frágil, mas com espírito forte. Ela acreditava profundamente no ministério cristão e em viver com pureza e propósito. Foi ela quem incentivou William a perseguir seu chamado com ousadia, e quem o ajudou a moldar a organização que surgiria anos depois. Os dois se apaixonaram profundamente, unidos não apenas por sentimentos, mas por visão. Casaram-se em 1855 e juntos desenvolveram um ministério de impacto crescente. Catherine, embora inicialmente tímida para falar em público, tornou-se uma das mais respeitadas pregadoras cristãs da época, defendendo a igualdade espiritual entre homens e mulheres.
William e Catherine formaram um par que uniu sensibilidade, coragem e estratégia. Mas nem tudo eram flores. William teve problemas com algumas lideranças metodistas, pois consideravam seus métodos radicais demais. Ele queria pregar onde os pecadores estavam, nas ruas, nos bares, nas feiras, enquanto muitos preferiam manter pregações dentro das capelas. As tensões cresceram, e William acabou se desligando das estruturas oficiais. Porém, quando uma porta se fechou, outra muito maior se abriu. Em 1865, William Booth foi convidado a pregar em uma tenda no bairro de East End, em Londres, um dos lugares mais miseráveis de toda a Inglaterra. Era um ambiente cheio de violência, prostituição, alcoolismo e fome. O cheiro de sujeira misturava-se ao som de brigas e gritos. Mas para William, aquele lugar era o campo perfeito. Era ali que ele acreditava que Jesus andaria se estivesse fisicamente com eles. O primeiro culto naquela tenda improvisada foi simples. Algumas cadeiras velhas, um pequeno grupo de curiosos e muita poeira levantando com o vento. Porém, quando William começou a pregar, sua voz ecoou como um trovão. Ele falava com convicção, denunciava o pecado, mas oferecia esperança. Sua mensagem era clara: você pode mudar. Deus pode te levantar. Não importa o quão fundo você tenha caído. A resposta foi imediata. Pessoas começaram a se juntar. Famílias inteiras vieram ouvir aquele pregador, que gritava como alguém que realmente acreditava no que dizia. Músicos locais improvisavam instrumentos. Cantos simples eram entoados com força. O trabalho crescia, e logo era preciso organizar aquela miscelânea de novos convertidos, voluntários e curiosos. Foi então que surgiu, quase sem perceber, o que viria a ser o Exército de Salvação. A princípio era chamado de Missão Cristã, mas em 1878, durante uma reunião administrativa, alguém se referiu a eles como uma organização voluntária. Booth interrompeu e disse: "Voluntária, não! Somos um exército!" Aquela frase marcou a identidade do movimento. Ele adotou o nome The Salvation Army, o Exército de Salvação. E como um exército, adotaram uniformes, hierarquia, bandeiras, músicas marcadas por ritmos militares e disciplina. Mas, diferente dos exércitos tradicionais, suas armas eram amor, compaixão, evangelho e serviço. O lema era simples: sopa, sabão e salvação. 3 necessidades humanas fundamentais: alimento, dignidade e transformação espiritual. O exército cresceu rapidamente. Eles fundaram abrigos para moradores de rua, cozinhas comunitárias, oficinas de emprego, lares para mulheres em situação de prostituição, escolas dominicais, resgates em áreas perigosas, centros de reabilitação alcoólica e casas para órfãos. Era uma organização que abraçava aqueles que a sociedade rejeitava. Porém, como qualquer movimento revolucionário, eles enfrentaram oposição. Muitos proprietários de bares odiavam o Exército de Salvação, pois quando as pessoas deixavam o álcool, os lucros desapareciam. Em várias cidades, bandos de criminosos atacavam as marchas do exército, jogando pedras, lama, ovos podres e até esgoto nos voluntários. William recebeu ameaças, seus filhos foram perseguidos e Catherine sofreu discriminação por ser uma mulher líder, em uma época que isso era considerado absurdo. Mas nada disso deteve o avanço. William Booth acreditava que sua missão era buscar e salvar o perdido, custasse o que custasse. Ele dizia: "Enquanto houver uma alma perdida, o meu trabalho não será concluído." Ele viajou o mundo, levando a visão do exército para países distantes: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, África do Sul e muitos outros. Em cada lugar, encontrava a mesma miséria, mas também a mesma esperança quando o evangelho era pregado de maneira simples e encarnada. Em certa ocasião, quando questionado sobre sua motivação, Booth respondeu: "Se eu pudesse, entraria no inferno e resgataria cada pessoa de lá." Sua paixão era tão forte que inspirava milhares. Seus sermões incendiavam corações. Suas ações tocavam feridas profundas
E seu exemplo atraía líderes, jovens, pobres, ricos, intelectuais e analfabetos. O movimento atravessou fronteiras com rapidez, sempre levando o mesmo foco: resgatar vidas. Catherine, sua esposa, faleceu em 1890, após uma longa batalha contra o câncer. Sua morte foi um golpe devastador para William, que sempre a considerou sua maior conselheira e apoio espiritual. Mesmo assim, ele decidiu continuar a obra. Chorou, mas persistiu. Sofreu, mas liderou. Ele sabia que não podia parar. Já idoso, com os cabelos brancos e o corpo enfraquecido, William ainda viajava para pregar e encorajar seu exército. Em certas viagens, precisava ser carregado até o púlpito, pois não conseguia caminhar sozinho. Quando lhe perguntavam por que não descansava, ele respondia com firmeza: "Não posso descansar enquanto houver uma alma sem Cristo." Em 1912, aos 83 anos, William Booth faleceu. Seu funeral reuniu multidões. Pessoas humildes, operários, mulheres resgatadas da prostituição, crianças órfãs, líderes políticos, pastores, chefes de Estado, autoridades de diversas nações. Todos se uniram para honrar a vida de um homem que dedicou cada segundo à redenção do mundo. Ele não deixou apenas uma organização. Deixou um legado. O Exército de Salvação, após sua morte, continuou crescendo e atuando em dezenas de países, incluindo atendimento a vítimas de guerras, catástrofes naturais e crises sociais. A obra de William Booth tornou-se uma das maiores missões humanitárias cristãs da história. Entretanto, mais do que uma instituição, ele deixou uma mensagem simples e eterna: amem as pessoas. Sirvam-nas. Levem Cristo a elas, onde quer que estejam. Este é o coração de sua vida. Um homem incendiado pelo desejo de salvar, lutar, amar e transformar. Um profeta da compaixão, que viu nos rejeitados não lixo social, mas tesouros divinos. Seu legado ecoa até hoje, porque ele acreditava de forma teimosa, radical e profunda que ninguém está além do alcance da graça. E enquanto suas palavras forem lembradas, palavras que ardiam como fogo em sua geração, a chama continuará acesa. Transforme o mundo, um coração de cada vez.